pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Me chamo Érica, sou aluna de licenciatura em filosofia da UFMT e hoje estou com essa aula que vamos dar início sobre o que é filosofia, né? Então hoje vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é uma das mais profundas e que acompanha a humanidade desde os gregos antigos. O que é filosofia? Se eu perguntasse agora para cada um de vocês, e talvez para cada pessoa desse uma resposta diferente, né? Para uns, filosofia é algo distante, cheio de nomes difíceis. Para outros, é uma reflexão, é um pensamento crítico. Para alguns, talvez seja até uma perda de tempo. Já que vivemos em um mundo que valoriza mais a tecnologia e a utilidade prática. Mas afinal, por que essa pergunta, o que é filosofia? Continua sendo feita e até hoje, porque a gente pode se dizer por que ela vem ser tão importante. E isso que vamos explorar juntos nessa aula de hoje. Na primeira parte, eu vou trazer falando aqui a origem da palavra e o nascimento da filosofia. A palavra filosofia vem do grego philo, que significa amizade, amor, desejo, e sofia significa sabedoria. Filosofia é, portanto, o amor pela sabedoria, o desejo de conhecer. Aqui já aparece algo mais essencial, né? Filosofia não é a posse da sabedoria, mas a busca. O filósofo não é alguém que tem todas as respostas, mas alguém que nunca se cansa de perguntar. A filosofia nasce na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., em cidades como Mileto, Éfeso e Atenas. Antes dela, os povos buscavam explicar o mundo por meio de mitos, narrativas, né? E coisas sagradas sobre os deuses e forças da natureza. Com os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, surge uma nova postura: explicar o mundo não mais pela intervenção divina, mas por princípios racionais. Essa transição do mito para logos é considerado o nascimento da filosofia. Então, toda essa contextualização vai ser quando nasce a filosofia, né? E aí vão ter os primeiros estudos, e aí que vem, desde essa época, a primeira pergunta do que é filosofia. Agora vamos pensar assim em três grandes nomes da filosofia clássica: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates dizia que a filosofia é um exercício de examinar a vida. Ele provocava as pessoas nas praças de Atenas com perguntas simples, mais profundas. O que é justiça? O que é amizade? O que é o bem? Sua frase mais famosa é: uma vida não examinada, que não vale a pena ser vivida, né? Que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Para ele, a filosofia era um diálogo, era questionamento constantemente. Então, aqui agora eu vou trazer um pouquinho sobre Platão, o discípulo de Sócrates, né? Ele entendia a filosofia como a busca da verdade, para além das aparências. O mito da caverna mostra isso. A maioria das pessoas vê apenas sombras, mas o filósofo busca sair da caverna e contemplar a luz da verdade. Já Aristóteles, por sua vez, dizia que os homens começaram a filosofar movidos pela admiração. Para ele, filosofia é a ciência das causas primeiras. Não se contentar em saber como coisas funcionam, mas perguntar o porquê. Por que as coisas funcionam? Aristóteles sistematizou áreas inteiras como lógica, ética, política, biologia e metafísica. Esses três pensadores ajudaram a moldar a própria ideia de filosofia como conhecemos. Na Idade Média, a filosofia entregou o diálogo com a teologia. Muitos filósofos eram também teólogos, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. A questão era como conciliar fé e razão. Esse era o grande ponto de interrogação, né? Agostinho dizia que a filosofia prepara a mente para compreender melhor a fé cristã, que estamos dizendo aqui. Tomás de Aquino afirmava que a razão e a fé não se opõem, mas se completam.
Assim, a filosofia medieval buscava compreender a ordem divina, mas sem perder a capacidade de argumentar e questionar. Com a modernidade, a filosofia ganhou novos rumos. O mundo passava por mudanças, grandes navegações, reforma protestante, o nascimento da ciência moderna. Descartes dizia, e buscava um fundamento seguro para o conhecimento. Sua famosa frase é: penso, logo existo. A filosofia para ele deveria ser tão segura quanto a matemática. Já Kant vai além. Para ele, a filosofia é crítica. Ele perguntava: o que podemos conhecer? O que devemos fazer? O que podemos esperar? O que é o ser humano? Essas perguntas orientam até hoje a filosofia e mostra que ela não é só uma teoria, né? Mas também ela faz parte do processo ético, a reflexão sobre a vida prática do cotidiano, do ser humano, do ser doente, né? Já no século XX e XXI, a filosofia se diversificou ainda mais. Wittgenstein disse que a filosofia é, antes de tudo, a análise da linguagem, e Foucault a entendeu como crítica das estruturas de poder. Trazendo um pouco sobre Sueli Carneiro, ela mostra como a filosofia pode ser resistência contra o racismo e o ceticismo. Bell Hooks entende a filosofia como prática, liberdade, e a prática da liberdade, né? E educação crítica. Ou seja, a filosofia não é algo antigo, mas algo vivo, que dialoga com os problemas de cada época, de cada contexto, de cada pensador, de cada filósofo. Mas será que a filosofia é apenas coisa dos filósofos famosos? Não, né? Sempre que você questiona uma notícia, reflete sobre algo que é justo, pensa sobre sua própria vida, você está filosofando. Quando discutimos ética, política, identidade, ciência, até o uso das redes sociais, estamos fazendo filosofia. Então, acaba que tudo é um pouco de filosofia, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Quando Platão fala em sombras na caverna, podemos pensar nas fake news de hoje. Quando Aristóteles fala de virtude como equilíbrio, podemos refletir sobre o uso saudável da tecnologia. Quando Sueli Carneiro fala sobre resistência, podemos pensar nas lutas contra as desigualdades sociais atuais. Filosofia é prática de liberdade, é autonomia, é aprender a pensar por si mesmo, sem aceitar tudo de forma passiva. Então, afinal, o que é filosofia? É o amor à sabedoria, mas também é busca, é inquietação, é espanto diante do mundo. Para uns, filosofia é teoria, para outros é crítica, para outros é prática de emancipação. Mas para todos nós, ela é um convite a pensar. Eu encerro aqui deixando a provocação. Se a filosofia é o amor pela sabedoria, qual é a forma de buscar sabedoria no dia a dia? Obrigado por nos acompanhar nessa aula. Espero que vocês continuem filosofando, porque filosofar é, no fundo, exercitar a liberdade de pensar. Obrigada a todos.